Não, agora está Olha, bom. Tiago, ainda continuas de férias? A minha vida é sempre férias. Agora podes começar, Fábio. Pronto. Bem-vindos a todos ao episódio 10 do podcast. Desde já agradecer ao Tiago por ter aceito o nosso convite. O Tiago já esteve connosco na tour. Um agradecimento gigante ao João, já algo que já estava falado há muito tempo e que finalmente se alinharam os astros para participar. E então, basicamente, agora o que eu vos pedi era que se introduzissem muito brevemente para quem não vos conhece. Tiago, força. Olha, antes de mais, obrigado também por se lembrarem de mim. Basicamente, eu comecei no audiovisual já há sensivelmente 4 anos a fazer freelancer. Fazia tudo um bocadinho também porque estava a começar e era o meu hobby. Até que muito cedo também comecei a fazer trabalhos para alguns amigos, até que um deles ele trabalhava com muitas pessoas de cripto. E então comecei a fazer eventos de cripto e até hoje já estive a fazer uma empresa com um amigo meu que entretanto passou para neste momento ter um contrato com uma empresa que estou a trabalhar para uma blockchain, que é um trabalho assim um bocadinho mais a sério, que há contratos e as pessoas não estão à espera na área do freelancer ter contratos. E basicamente viajo bastante pelo mundo e isso faz-me viajar bastante porque tenho que filmar eventos que se passam pelos 5 continentes. São 5, né? Só para não estar aqui equivocado. É. Se já filmaste algo na Antártica, sim, são 5. É assim que eu gosto não do pelos podcast. 5, não pelos 5. Mas eu viajo bastante para os Estados Unidos, porque todos os meus clientes são primeiramente dos Estados Unidos. Mas depois já fiz várias coisas na Ásia, também na Europa, e costumo andar sempre um bocadinho cá e lá a fazer este tipo de coisas. Neste momento estou a editar um bocadinho remotamente e a produzir também, é um bocadinho 50-50. Boa. João, Para dizer-te, mas agora... são 6 continentes. São Então seis. vou pesquisar. Então Vamos vou dividir viajar a América aqui. do Norte e a América do Sul, se calhar. É porque a Não. resposta não está muito certa, eu não sabia disto. Entre variante 6 e 7. É como o martelo. Vocês sabem quando é que foi inventado o martelo? Isto é importante saber. É importante Quando é que saber. foi inventado o martelo? Em Fácil. todos os episódios, dentro desta pergunta, vocês têm que saber responder, nem que seja dizerem um ano. Têm que dar uma resposta. É já? Já. Sim. Cara, eu não faço só a menor ideia de responder isso aí, hein? Eu vou dizer 1880. Foi mesmo essa questão. Nós tivemos um episódio com o João Gomes, que é perito em AI, e ele estava a dizer que a AI, agora nós não podemos ver como nos vai roubar. É como o martelo. Quando foi criado há 200 anos, as pessoas já faziam maçonaria antes, só que não era com martelo. E a conversa continuou levemente. E de repente, passado 3 minutos, o Fábio pega e diz: Oh, parou. E eu estive aqui a pesquisar e o martelo não foi inventado há 200 anos, foi há 1 milhão de anos. E então, isto ficou para sempre. Agora, ou então, os dois têm que haver esta pergunta. Vamos lá. Perfeito. João, agora és tu a Bom, vamos apresentar. lá. Bom, João Bramati, eu produzo conteúdos para automobilismo. Resumidamente, eu comecei minha carreira no Brasil, na verdade, naturalmente, como vocês devem perceber. Eu sou brasileiro, sou ítalo-brasileiro, na verdade. Eu morei a maior parte da minha vida no Brasil e lá eu tive uma empresa de produção de vídeo. Pô, o Thiago falou que começou há 4 anos, cara. Eu comecei há uns 15, cara. Sou muito velho já. E aí, bom, só que basicamente no início da minha carreira eu tinha uma empresa de vídeo que fazia de tudo, eventos corporativos, publicidade, etc. E até aqui um belo dia eu me cansei do Brasil e eu me mudei para a Itália. Minha família é de origem de lá e aí eu decidi tentar a carreira lá, só que minha cabeça era, eu não vou mais trabalhar com tudo, chega, pelo amor de Deus. Eu vou focar em fazer o que eu gosto. E eu, por um acaso, realmente foi até que sem querer, eu acabei indo morar na região do Motor Valley, na Itália, e eu decidi focar 100% em automobilismo. E ali eu comecei a fazer um ou outro trabalho na região, logo mais eu aprofundo um pouco mais sobre isso. E aí foi quando eu realmente consegui fazer essa transição para automobilismo. Então, desde então, diria desde 2020 mais ou menos,
Eu trabalho 100% com automobilismo, então hoje eu faço conteúdos para as maiores categorias do automobilismo, para pilotos, para equipes, para patrocinadores, e sou muito feliz de ter feito essa transição. Ah, e hoje eu não moro mais na Itália, hoje eu moro aqui em Miami. Mas diz-me uma coisa, tu foste por acaso morar para Motor Valley ou foi a desculpa que deste à tua mulher para ir para ali? Então, mais ou menos. Na verdade, assim, isso foi muito sem querer, porque naturalmente em algum momento eu ia querer estar mais naquela região. Mas como eu fui para fazer minha dupla cidadania, a cidade que estava mais fácil para fazer, porque alguém da minha família já tinha feito a documentação, Ok. era naquela região. Então, puta, fui obrigado a ir morar lá. Que chato. Horrível. E deu tudo certo. Eu tava morando a meia hora, uma hora dos lugares que mais me interessavam do planeta. Deixa-me aproveitar isso que tu falaste para fazer uma pergunta que primeiro vou fazer ao Tiago e depois a ti. Vocês são duas pessoas que viajam muito pelo mundo a trabalhar. Ahm, Vocês sentem que isso é vantajoso, é desvantajoso? Quais são os prós e contras na parte profissional e na parte pessoal que vocês sentem? Começamos pelo Tiago. Epá, sinceramente, overall eu acho que é muito vantajoso, porque acho que o que levamos desta vida são experiências e não é editar que nós criamos essas experiências, é com as pessoas, é nos lugares, com culturas diferentes. Eu sempre fui muito apologista de viajar bastante, até que o meu trabalho me trouxe essa vantagem. A nível pessoal é muito bom, mas se calhar a nível de relações que nós, neste caso eu tenho uma relação e alguém possa ter família, é um bocadinho mais complicado, de facto. Mas lá está, acho que é um pau de dois bicos. A nível pessoal, individual, é muito vantajoso, mas depois, a partir de uma certa idade, começa a ser um bocadinho incómodo, mas acho que não é algo que nós devêssemos. É algo que nós devemos balançar um bocadinho mais, mas não deixar por completo. Acho que diria assim. Ok. João, tu. Olha, até eu vou começar de outra maneira. Quando eu tinha empresa no Brasil que eu comentei, nossa, eu queria muito viajar, fazer eventos fora, etc. Até a gente fez bastante evento em São Paulo, outras regiões do Brasil, mas eu tinha muita dificuldade disso. E era até um pouco frustrante. Bom, naturalmente, como vocês sabem agora, minha vida basicamente é viajar. Então, assim, isso mudou muito a minha vida em vários sentidos. Bom, primeiro pelo fato que eu já comentei de ter escolhido um nicho, de trabalhar só com automobilismo. Mas o fato de viajar profissionalmente faz toda a diferença. Assim, é toda a diferença mesmo. Hoje, lógico, eu preciso viajar pelo trabalho, mas é onde as coisas acontecem, quando você conhece mais pessoas, você conhece outros lugares, outras culturas, isso também a nível pessoal expande a sua mente, etc. Então, eu acho que a questão de viajar, assim, realmente, tem vários momentos que quando eu vou viajar, eu penso, puta, cara, vou deixar minha casa de novo, vou ficar mais 15 dias fora, eu tenho minha esposa, eu vou ficar longe dela, ela fica sozinha e, puta, não é fácil. Tem alguns momentos que aperta o coração mais a nível pessoal, assim, mas no geral, a nível profissional, eu não trocaria isso tão cedo, sabe? Sim, eu sinto um bocado nesse ramo. Eu acho que mesmo para quem não viaja tanto, como é o meu caso e o do Fábio, acho que tem que haver muito uma compreensão grande por parte de quem está connosco na nossa relação. E se para nós, eu sinto que às vezes quando chega às alturas de mais trabalho se torna complicado. Para vocês ainda deve dar um aperto maior, maior no coração, mas é aquilo que tu disseste, eu sinto e eu não me enquadro nem perto nem de longe no vosso ritmo de viagens e tudo mais, mas sim, sinto que permite fazer, por exemplo, o caso do João, eu falo mais no caso do João porque é um nicho muito semelhante ao meu, tens a oportunidade de ir em trabalho e ainda estar inserido numa das maiores categorias de automóveis do mundo e acho que isso é priceless. Se não fosse, se Sem não dúvida. fizesses isto, João, o que é que te imaginavas a fazer? Ou seja, o teu foco é automobilismo. E se não fosse isto, o que é que era? Cara, provavelmente alguma coisa ilícita pra dar mais dinheiro mais rápido e tal. Mas, olha, eu vou
vou ser bem sincero, Fábio, na resposta. Eu não tenho certeza, porque quando eu saí do Brasil, que eu tava um pouco de saco cheio de tudo, não era só pelo país em si, que eu sei que muitos brasileiros acabam saindo pelas condições lá, etc., mas eu também já não acreditava muito mais no meu modelo de negócio. Eu tinha uma produtora de vídeo convencional, que fazia comerciais para TV, fazia eventos corporativos, fazia outras coisas. Mas chegou uma hora que eu tava de saco cheio. Eu falei, tá, beleza. Eu tinha uma equipe de 15 pessoas. Aí eu falei, ok, para eu dar o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Ou eu abro uma estrutura, sei lá, em São Paulo, num grande centro, eu tava no interior do Brasil, ou eu então, não sei, tenho que abrir outras unidades, ou seja, o custo sempre dobra ou triplica, etc. Então eu falei, cara, isso não tem escala de verdade, não é inteligente manter esse negócio. Então, assim, tanto que quando eu saí para ir para Itália e eu decidi focar em automobilismo, eu tava num momento que, de verdade, se eu não conseguisse me encaixar no automobilismo, e graças a Deus que eu me encaixei, eu não tenho certeza se eu ia continuar trabalhando com vídeo, sabe? Então, talvez a resposta mais próxima que eu te dê é: talvez eu ainda, assim como era o que eu já sabia fazer, eu tinha know-how nisso, ou talvez ainda continuaria a trabalhar com vídeo digamos, pela experiência que eu tinha e tudo mais. No modo geral. Agora, sinceramente, não seria a minha vontade. Então, eu não sei te dizer um outro segmento, uma outra coisa que eu faria. Óbvio, né? Eu acho que isso eu vou responder uma coisa que muita gente responderia. Meu sonho mesmo, assim, seria, putz, se eu não trabalhasse com o que eu trabalho, eu queria ser piloto. Eu queria trabalhar, eu queria estar dentro do carro. Isso seria outra coisa que eu gostaria, sem dúvida. Mas, no geral, eu não me vejo fazendo algo fora do automobilismo. De verdade. Seja com vídeo ou com alguma outra função, mas sempre dentro desse ambiente, assim. Ok. Deixa-me aproveitar que tu falaste de se não fizesse isto, provavelmente farias algo ilícito para passar para o Tiago. Epá, não estava à espera. Eu estava aqui com esta verdade. Não, mas vai fazer sentido o que eu estou a dizer. Tu trabalhas muito com o vai. mercado. Eu prometo. Tu trabalhas muito com o mercado cripto. Que há muita gente que vê isso com maus olhos. Sim. Tu estando dentro do mercado, mudou a tua perspectiva em relação ao mercado cripto e à maneira como as coisas funcionam? Completamente. Eu trabalho dentro de uma blockchain. Neste caso, é como se eu trabalhasse dentro de um banco. Ia dizer nomes, mas também não vale a pena. Porque o sistema já existe, só que é um sistema bastante diferente. E nunca foi, e eu não sou um rapaz de cripto, mas percebi também os benefícios desse sistema, apesar daquilo que eu faço é tornar tudo aquilo que acontece neste ecossistema um bocadinho mais interessante, porque no início era muito nerd e era muito financeiro, e entre esta nossa parte do audiovisual, às vezes há eventos que se calhar não são assim tão interessantes e que com algum talento, criatividade e bastante esforço conseguimos tornar um momento um bocadinho mais apelativo do que ele é. Pá, e se nós formos a pensar bem, a parte de cripto acaba por não ser tão sexy assim primeiramente, e neste momento passa a ser mais, porque também já há mais pessoas a usar, já há muito mais barulho nas redes sociais. O próprio Trump, ainda o ano passado, ou há 2 anos, lançou a própria moeda dele, ou lançaram por ele, e aquilo acabou por gerar muito barulho. O próprio Elon Musk. Agora, eu percebo as coisas boas e as coisas más. É o bom de estar dentro deste mercado, mas claramente que não é um mercado que eu recomendo para já a toda a gente, porque é uma coisa que ainda é bastante complexa, e é complexo neste momento porque as pessoas estão a trabalhar para que ele se torne um bocadinho mais abrangente a todos os utilizadores. Ok. E então eu agradeço estar dentro do sistema, porque é muito bom estar muito antes daquilo se tornar o mainstream, mas ao mesmo tempo sei que ainda não é para toda a gente, mas é por aí que se está a trabalhar para que se torne muito mais perceptível para toda a gente, e que esta linguagem não seja só linguagem de nerds. Portanto, é uma coisa legal, se calhar é uma coisa que nem toda a gente vai fazer em primeira instância, mas é uma coisa bastante legal. Tu que estás nos dois mercados, qual é que achas que é a principal diferença entre o mercado português e o mercado
sei lá, internacional, no caso, não sei bem a palavra certa. Sim, sim. É assim, sinceramente, essa pergunta até acho que é para mim e para o João. Trabalhar, eu não sei, o João já trabalhou cá em Portugal? Já, mas com clientes Algumas vezes. internacionais. Não, Ah, próprio, Ok, não nesse sentido que estavas a dizer. ok. Pronto, então se calhar essa pergunta vai mais para mim porque É, mais para experienciei ti. os dois mercados. É. É assim, há uma diferença, há duas diferenças muito grandes. Os valores, claramente, ah, a não ser que hajam pessoas que sabem mais ou menos quanto é que se ganha em Portugal e dizem, epá, mas isso é um valor muito grande e tentam jogar pela a questão geográfica da coisa, e saber que podemos nos estar a aproveitar ou não. Mas Uhum. neste caso eu acho que até toca aqui num assunto que é não é aproveitarmos do cliente para o cliente ter mais dinheiro ou estar habituado a pagar mais. É pelo valor do nosso trabalho para aquele cliente. Muitas vezes pode-nos dar o mesmo trabalho, o mesmo esforço fazer um vídeo para um cabeleireiro aqui em Portugal ou um vídeo para uma empresa grande nos Estados Unidos. Pode dar o mesmo trabalho, mas o trabalho significa outra coisa. Tem um output muito maior. E outra coisa é, eu, eu realmente reparo, e também tenho amigos também que trabalham para os Estados Unidos e só posso falar desse meio, e nós somos realmente muito melhores trabalhadores do que a maioria. Somos muito mais dedicados, muito mais talentosos O João está a do concordar que a contigo. maioria, do que a maioria dos americanos. E os americanos, lá está, eu também até tinha mandado um tema que era sermos polivalentes. Eu acho que tanto Eu já vou nós como passar, os eu já vou passar brasileiros, esse. pronto, mas acho que nós não dizemos, somos umas pessoas que, epá, não sei, mas vou aprender. Metam-me ao trabalho que eu quero surpreender e também me quero surpreender a mim. E então isso abriu-me muitas portas. Eu também na minha empresa neste momento não faço só vídeo, também já comecei a fazer thumbnails em termos de design para os vídeos que nós metemos no Instagram. E lá está, parece que qualquer coisa que a gente faz, uau, é incrível. E se calhar o público aqui em Portugal é muito mais crítico. Por isso, se Ok. calhar, não sou assim tão bom. Só estou a trabalhar com um mercado Eu, menos assim. não, por acaso tu tocaste num tema que ia ser a próxima pergunta, que serve aqui de ponto perfeitamente para o João. O João já trabalhou com vários pilotos internacionais, onde fazias um bocado de tudo. António Félix da Costa, o Pietro, tu assumias quase que a comunicação toda tu. Corrija-me se eu estiver enganado. Pelo que eu sei, tu agora trabalhando na Jota, que é uma equipa de topo mundial, acredito que haja muito mais hierarquia e muito mais postos e não passa por ti. Como é que tu sentes? Qual é o método de trabalho que achas que é mais confortável para tu trabalhares? Quando está tudo na tua mão e tu decides de fio a pavio, ou quando tens alguém a comandar aquilo que tens que fazer? ótimo. Eu acho que realmente esse tema encaixa com o que o Thiago estava falando e assim, a resposta é é difícil falar de mim mesmo, mas sinceramente eu acho que eu me encaixo bem em ambas as situações. E Isso eu eu posso vejo confirmar. que. Pô, obrigado. Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade disso. E eu tava tendo essa conversa ontem com algumas pessoas. Por exemplo, eu sou um videomaker. Agora, bom, eu tô me mostrando um pouco mais como um empresário de uma maneira, porque eu tenho a Bifest Media House que eu criei, e aí, enfim, a gente já chega lá. Mas o ponto é, sim, é isso. Como videomaker, vamos supor, na Jota em si, que a Jota, para quem não sabe, é a equipe Hypercar Cadillac na WEC, eu sou responsável por todos os vídeos. O ponto é, lá eu sou responsável só pelos vídeos. Então eu chego, eu tenho que cumprir uma lista que, digamos, é 50% J, que é aqueles memes, aquelas brincadeiras, é algum conteúdo específico para patrocinador, e 50% Cadillac, que é uma coisa. São duas agências separadas que cuidam, que me orientam. Uma da J, uma da Cadillac. Eu tenho reunião com ambas previamente e eu tenho que cumprir vídeos para ambas no final de semana. A J, para Cadillac em si é algo mais institucional, digamos assim. São uns vídeos um pouco mais produzidos, na maioria das vezes, ou são para fins comerciais, por exemplo, os vídeos vão para concessionárias da Cadillac no mundo inteiro, etc., publicidade, etc. Eu me adapto super bem com essa realidade de eu receber o que eu tenho que cumprir, eu executar e devolver. Pronto, meu papel é só aquele ponto. Mas eu prefiro sempre ter o controle total das coisas, sempre.
Porque assim, por mais que ali eu tenha muita liberdade, e mesmo eu sou muito agradecido de estar nessa equipe, eu vejo outras equipes e é muito mais engessado, você não pode ter muita criatividade, ou é muito mais regrado, a agência fica mais em cima. Ali não, eu tenho uma liberdade absurda. Tanto que se eu inventar mais 10 vídeos por conta própria, etc., e mandar pra eles, eles vão postar, eles vão adorar, eles vão aceitar. Isso é muito bom. Mas, assim, no geral, se eu tiver o controle de tudo, eu me sinto mais confortável. E aí sim, como você disse, como às vezes eu trabalho com Antônio Pérez da Costa, Pietro Fittipaldi ou outros pilotos. Agora a gente tem 2 pilotos que na BFest a gente está cuidando 100% de tudo deles, que é o Lucas Fecuri e o Caio Chaves, pilotos brasileiros que correm um na European Series e outro na IMSA. Ali a gente cuida desde criação de identidade visual, fazer site, fazer gestão das redes sociais, etc. Isso é animal, porque assim, é colocar 100% das tuas energias ali para desenvolver tudo com o piloto. Dia após dia, todos os dias a gente conversa e desenvolve. Deu uma resposta muito longa, mas é isso. Eu consigo me adaptar bem, mas tu fazes você isso ter controle tudo, das coisas. isso é tudo sozinho ou tens uma equipa? Eu não conheço. Tem uma equipe. Nós somos em umas 10 pessoas hoje. Ok. Eu também tenho aqui uma pergunta que é: como é que João. Mãozinha. Isto não é uma sala de aula, Tiago. Tu quando quiseres falar. Era para não interromper. É assim, nos meus meetings eu tenho um botãozinho de mãozinha no ar, não ando aqui com a mão no ar. Mas não há Tens aqui meeting, embaixo. Mas está aqui, não sei, eu nunca usei, não quero usar e estraga isto. Olha, não vou tocar. Mas Pois. há aqui uma coisa que eu também às vezes tenho alguma dificuldade, que é: eu acredito no trabalho que eu vou fazer, mas não sei muitas vezes o que é que os outros vão entregar e qual é a dedicação e o talento deles. Como é que tu conseguiste passar a confiança para alguém para também fazer um trabalho que tu, de olhos fechados, confias no trabalho que vai ser feito? Porque acho que isso é uma coisa que muitos de nós passamos, porque podemos ser mais perfeccionistas ou não. De eu ter uma equipe agora e passar o trabalho para as outras pessoas, você disse, Thiago? Cara, Sim. não é fácil. Sério, é realmente muito difícil. Porque assim, a gente lidar com. Acho que são 2 pontos. O primeiro, que você tem a camada de impressão, no sentido das responsabilidades, etc, etc. E a segunda camada é algo mais artístico, que você tem o teu olhar, você tem as tuas características já, então o cliente normalmente te contrata por causa do completo, do vídeo final, de você ser responsável, de você, né, criar um relacionamento ali. É difícil. Assim, naturalmente isso veio vindo aos poucos. Cara, vou te falar que eu tive um pouco de dificuldade e agora é o momento de eu puxar aquilo que você falou agora há pouco. Cara, eu tive com... No geral, eu trabalhei com portugueses, com americanos, com brasileiros e com italianos, principalmente, para me substituir, digamos assim, principalmente em loco, na pista. Cara, com americano é muito difícil, cara. É muito difícil. O primeiro que eles são muito assim, sim ou não, é algo meio assim, não tem um pouquinho a mais, um pouquinho menos, uma flexibilidade do que você pede, é meio complicado, assim, sabe? Eu vejo isso, os portugueses, os brasileiros, eles são muito mais desenrolados. Você pede, esse final de semana o trabalho é esse. Ele vai entregar um pouquinho a mais, vai se preocupar mais com o cliente, vai perguntar se o cliente está satisfeito, etc. Isso não acontece com o americano. Não é que o trabalho dele seja ruim. E não é muito bom. Só que é diferente. Não é o que a gente está acostumado e muitas vezes não é o que a gente quer. A gente quer entregar sempre o melhor e um pouco a mais para o cliente e a gente não consegue buscar isso neles. E isso não é uma regra, óbvio, mas isso não é um pouco mais cultural e é um pouco mais assim. Então, sim, eu tive um pouco de dificuldade nisso de entregar um pouco mais na mão das pessoas por isso. Eu tive umas experiências meio diferentes, estranhas, digamos assim. E eu não curti muito. Então, o que eu decidi? Em vez de pegar alguma pessoa que já está um pouco mais pronta e passar o trabalho, eu estou tentando pegar umas pessoas que estão no meio do caminho, que entendem de automobilismo, que sabem como funciona, que não vão, digamos, me dar um trabalho como se fosse uma pessoa muito iniciante, mas ao mesmo tempo elas não estão talvez no nível de uma pessoa que eu já contratei, sei lá, no ano passado, ou outras pessoas dos anos passados, que estão no nível muito alto e às vezes não estão tão preocupadas em fazer o melhor trabalho. Então, acho que o que eu encontrei foi um meio do caminho, sabe? Pegar uma pessoa que é meio experiente, uma boa experiência, mas não top ainda no mercado. Então, com a Bifest, agora você está sendo moldado um pouco mais no formato Bifest, sabe? Isso tem funcionado até então. Estou contente até com o resultado, mas sim, é difícil. Vocês na equipa têm alguém a fazer
conteúdo real-time em mobile e afins. Real time, por exemplo, João. Sim. mais voltado a fazer Sim. tipo story, postar umas coisas muito imediatas de Reel, etc. Sim, mas não é comum. Em algumas situações eu mesmo faço, por exemplo, principalmente com Enzo e Pietro Fittipaldi. Como eu estou muito tempo com eles, eu sei muito bem o que eles querem. Então eu desenrolo, eu tô no Instagram na conta deles, Fittipaldi Brothers, e eu desenrolo muito rápido. No geral, uma ou outra coisa sim, e quando realmente é necessário, aí tem uma pessoa que me acompanha que me ajuda a fazer real time, mas não é tão comum. Eu estou a Deixa-me perguntar isso porque hoje de aproveitar. manhã tivemos um... Força, diz. Deixa-me aproveitar para colocar uma pergunta que Mete já o microfone falámos. mais pertinho da tua boquinha, se faz favor. Obrigado. Já falámos sobre isto algumas vezes, e eu tenho esta dificuldade, e nós temos falado muito sobre isso aqui no podcast, que é uma conversa que tem surgido muito aqui em Portugal, que é como estar presente nas redes sociais sem ser para mostrar, ou seja, de forma rentável e que te traga mais resultados e etc. Tu és uma pessoa, eu já te disse isso, que eu acho incrível nesse sentido. Tu consegues ir fazer um fim de semana e ainda sacar 2 vlogs de 2 horas e meia, de 1 hora e meia cada um. E eu para ir fazer um evento 10 vezes mais pequeno que tu fazes, eu nem me lembro de pegar no telemóvel. Tu tens alguma estratégia para produzir esse conteúdo de forma a que seja ou que te atraia mais clientes para o futuro, ou só fazes e vamos? Muito, e eu demorei pra perceber isso, pra ser bem sincero. Na verdade, assim, aquela história, todo mundo sabe que é importante e sabe que deve fazer. Agora, nem sempre todo mundo sabe o porquê que é importante, porque deve fazer. Qual que é realmente o teu próprio objetivo ou o que você está esperando de colher de frutos no futuro. O ponto quando eu me mudei para Itália e decidi focar em automobilismo, eu comecei com os primeiros pilotos ali, por exemplo, Pietro Fittipaldi foi um dos primeiros, o que me ajudou demais. E eles já tinham a questão do vlog. Então eu só embarquei junto e passei a fazer os vlogs com ele. Só que paralelo para o João, eu já tinha começado um pouco antes. Eu tinha o meu canal, que hoje no YouTube se chama João Bramati, e antes se chamava Canal Time Attack. Eu criei esse nome, essa marca. Aí eu decidi, enfim, mudar depois. Mas o ponto quando eu pisei na Itália, no dia 1, eu lembro que eu cheguei numa quinta-feira, e na sexta-feira eu já estava pela primeira vez no autódromo. Eu estava em Misano para assistir DTM. E o que eu quero dizer, quando eu me mudei pra lá, eu falei, cara, eu tô mudando minha vida inteira pra buscar uma outra realidade. E eu preciso fazer isso funcionar. E no dia 1 eu tava fazendo vlog. Foi o primeiro vlog que eu fiz. Foi no final de semana em Misano de DTM. Porque eu entendia que era importante, etc. E, de novo, nem eu mesmo que trabalhava com comunicação tinha certeza por quê. Eu sei que, em resumo, ao longo desses anos, de 2019 para cá, eu nunca parei de fazer vlog ou vídeo para o YouTube de bastidores das corridas. Inicialmente eu como fã, depois passou a eu ser como um videomaker em loco, trabalhando com os pilotos. Eu nunca deixei de fazer vlog. E depois de um tempo, que lógico, eu comecei a entrar mais no mercado, etc., eu descobri que muito piloto me segue e muito piloto me buscou por causa dos meus vlogs, ou naturalmente acabou vendo do Pietro Fittipaldi, do Enzo, agora do Lucas Fecuri, alguma coisa do Antônio. Então eu acho que eu só tive a real dimensão disso tudo, talvez de uns 2 anos pra cá, por 2 motivos. Primeiro porque eu entendi que pilotos me seguiam por causa disso, e até hoje me seguem. De verdade, rapidamente, nas últimas 2 semanas, eu tive reuniões com 4 pilotos, que os 4 vieram através de mim por causa de vlog. Olha que loucura isso. Piloto que eu nem sabia que me acompanhava. Piloto de Porsche Cup Brasil, Fórmula 4, etc. Que já, João, eu te acompanho há 3 anos, há 4. E agora eu acho que é o momento... eu não imaginava. E agora eu acho que é o momento de a gente fazer alguma coisa junto e tal. E o segundo motivo que me fez entender o real impacto disso, principalmente do YouTube, que eu sou muito mais relevante no YouTube que no Instagram, eu tenho que mudar isso, é que... Mas olha, mas isso é muito interessante, que normalmente é ao contrário. Você viu? Normalmente é o contrário. E eu no YouTube sou muito mais forte que no Instagram. E o segundo impacto, então, que eu tive da dimensão disso foi quando a primeira vez eu pisei em Interlagos. Sim, eu sou brasileiro, etc., mas eu nunca tinha pisado em Interlagos na minha vida. O que acontece? Eu comecei uma carreira fora, eu trabalhei sempre na Europa, depois nos Estados Unidos, e depois de muito tempo eu fui fazer uma corrida no Brasil, que foi em 2024 agora, né? Vai fazer um ano e meio. Eu pisei pela primeira vez em Interlagos para trabalhar com a Cadillac EJ na WEC. Ou seja, eu cheguei num evento muito grande, com uma equipe muito grande, e depois de anos já tendo trabalhado no mercado internacional.
E vai ser até engraçado o que eu vou falar agora, mas, cara, eu dei muito autógrafo, tirei gente, foto com muita gente. Porque o que acontece? Eu sempre me comuniquei em português com o público principalmente brasileiro e também muitos portugueses, mas eu nunca tô nesses ambientes dessas pessoas. Nunca tô em contato com esse público. E ali foi a primeira vez, então foi assustador. Para vocês terem ideia, o diretor de comunicação da Jota, ele me ligou da Inglaterra e falou, ele é português inclusive, o César, ele me ligou e falou, João, eu tô sabendo que você é mais famoso que os meus pilotos. Pilotos. Eu falei, cara, Eu lembro-me desse logo. Eu falei, cara, isso é muito assustador, isso é muito assustador. E aí que eu entendi a Incrível. força real das redes sociais, pra Das mim, redes com o uso sociais. pessoal, e do YouTube principalmente. Essas pessoas me acompanham. E o YouTube tem uma coisa muito interessante, ao contrário do Instagram, que eu não vou falar que é algo superficial, que não seria a melhor palavra, mas no YouTube, no final de contas, as pessoas te acompanham muito mais. Elas param pra assistir um vlog de 1 hora, de 1 hora e meia, elas veem você entrando no hotel, saindo, você pegando hotel ruim, você perdendo o trem, você fazendo um monte de coisa, e lógico, a parte boa também, você lá, sei lá, passando o final de semana com o Antônio Félix da Costa, brincando, amigo e não sei o que, e jantar junto. A conexão é muito diferente. É muito diferente. Então, quando as pessoas te veem, te procuram, elas sabem tudo da tua vida. É bem assustador. Elas realmente são fãs. É um laço Por acaso, muito mais estreito. nós falámos disso há 2 episódios, já estamos meio perdidos, é que nós estamos a gravar. Se calhar isto vai sair Quase para aí em em linha. setembro, este episódio. Pá, então, nós falámos sobre isso há 2 episódios, acho eu, em que sentimos que o conteúdo está a voltar outra vez ao que se fazia, se calhar, há 10 anos atrás, em que era muito isso, era muito um bocado Mais voltado em para bruto. o. É mais em bruto, sim. Eu lembro quando eu comecei a fazer coisas mais de eventos e DJs e afins, e eu já contei isto, eu seguia uma série que dava no YouTube e que acompanhava os DJs numa forma como tu fazes, aquela coisa do hotel e sair e chegar e restaurantes, que hoje em dia tu já não vês isso em quase lado nenhum, tu entras no Instagram de um DJ, tu já não, pá, acho que é raro ver esse tipo de conteúdo, mas sinto que já há pessoas a tentar voltar a trazer esse tipo de conteúdo. E acho que é Sim, super interessante. E, pá, e o público que segue é o que tu dizes, no YouTube não tem Liga nada a a ver com o que conexão. segue no Instagram. Yeah. E eu acho E acho- que há aqui uma coisa muito importante. Desculpa, Fábio. Não, força, vai. Por exemplo, eu acredito que o João tem uma vida bastante interessante e é por isso que também faz os vídeos. Atenção, já tens mais um subscritor. Fui ver o YouTube assim rápido. E depois também vou querer dar uma olhada que eu não te conhecia. Mas acho que nós conseguimos ter vidas bastante interessantes, mesmo aqui em Portugal, mas ainda por cima lá fora é um bocadinho mais romântico, romantizar esta vida de viajar e o que é que fomos fazer. Eu já pensei muitas vezes nisso, mas depois penso, é muito. Mas se calhar isto sou eu a sabotar um bocadinho, a dar mais valor à minha laziness do que fazer alguma coisa por isso, mas acho que nós portugueses temos de facto um público muito mais pequeno. Ou vamos fazer alguma coisa em inglês e o público é muito maior, ou então os brasileiros gostam dos. Eu digo, os brasileiros gostam do conteúdo dos brasileiros. Não sei se um brasileiro vai ver Mas um podes começar a fazer conteúdo com português. Mas Vai ver. vai ver, confia. Vai ver com certeza. O Nuno Agonia, que é o maior youtuber em Portugal, acho que ainda é, mais de metade dos subscritores são brasileiros. Não sei se te lembras, há uns anos atrás havia um youtuber de Minecraft, que era o Feromonas. Sim, 80% dos seguidores eram no Brasil. Ele quase não tinha seguidores cá. Eu acho que acima Pois. de tudo, isso é uma parte, e eu acho que esse tipo de pessoas ganha um bocado por aquilo que o João ganha. Eu já lhe disse isto em privado, que é, acho que há aqui 2 questões. Nós não temos noção das nossas vidas. E eu tenho uma coisa com o João e ele vai-me perceber. E às vezes eu digo isso e as pessoas não percebem. Eu cresci, sempre fui apaixonado por carros e foi por aí que eu enverdei por aí. Antigamente, se passasse o Ferrari mais podre à face da Terra, olha um Ferrari. Neste momento, vai ali um Ferrari. E nós não nos vamos apercebendo, mas para quem está fora da nossa realidade, e a mesma coisa que provavelmente tu com o mercado cripto, quem está de fora não tem essa noção. E tudo isso é uma novidade para eles e tem uma magia que se calhar nós vamos perdendo com o tempo por tendo acesso a essas coisas. Mas é interessante. Acho que o mais importante é aquilo que acho que o João faz lindamente. Só conheço outra pessoa que faz algo semelhante, que é o Marco Urban, que nós falamos há bocado, que é, tu sais desta conversa
e vais ver um blog do João e é exatamente, sais daqui e vais ver um blog do João, é exatamente o mesmo João. E acho que isso é o que cria o sentido de comunidade e as pessoas quererem te conhecer e quererem te seguir. Eu tenho isso é quase hoje o que falámos hoje de manhã. É igual, é aquela coisa de o mobile filmmaker. Agora as pessoas querem muito conectar-se quase com a cena real. Estás a ver? Cada vez mais isso existe. Por exemplo, eu fiz uma pergunta ao João e o João respondeu-me no meio de uma prova no Japão. E ele estava a responder a prova e eu ouvi os carros. E é isso, essa genuinidade, acho que é o que traz essa conexão. Sim, entre o público e o criador. Mas lá está, se calhar sou eu também a dar desculpas para não o fazer, porque também dá trabalho. Nós vamos sempre dar desculpas, é o nosso grande problema. Tens que fazer o que hoje a Suzy disse de manhã, é começar a fazer, porque senão nunca vais. Mas eu passo pelo mesmo. Eu também às vezes penso, estou aqui num sítio do caraças, eu devia estar a fazer um making of disto. E o Fábio já me disse o mesmo. Mas depois um gajo está focado e eu foco muito no meu cliente e aí é o que o Fábio às vezes diz. Às vezes nem me lembro de tirar o telemóvel do bolso porque estou focadíssimo no trabalho. Mas eu sei que para mim aquilo é só mais um dia. Para as pessoas à nossa volta, como no antigo o João Gomes do AI disse, adorava ver como é que é o teu... Como é que ele disse? Como é que era o teu trabalho? Não sei como é. O teu dia-a-dia. Eu não tenho essa noção, que é como o Fábio disse, estamos tão habituados a esta nossa cena, realidade. Mas vou-te dizer uma coisa, Tiago. Já acabaste? Não, diz. Vou-te dar um exemplo muito simples. Eu andei com o meu showreel de 2025 parado durante 4 meses. Qual coisa? Eu queria começar a falar alguma coisa. Não fiz, adiei. Não, o João vai se rir porque o João é a pessoa que mais me fode a cabeça há anos para eu fazer conteúdo. E andei. Só é que posso dizer asneiras. Só tem que posso dizer asneiras, desculpa. E então, nós como agora vamos lançar a mentoria, disse, é preciso fazer, fiz. E a subida da mentoria custou-me e tentei várias vezes. Acabei de gravar... Vamos lançar a mentoria. É segredo. Mas é engraçado. Não, se calhar quando sair este episódio já começou já começou a mentoria. Tá bom. E o que é engraçado eu saí assim que tentei repetir os takes e para o meu showreel eu liguei a câmera e pam, já está. O problema é sempre o começar, porque depois de começar, quando percebes, isto não custa nada, a partir dali tu segues numa carruagem. E acho que o nosso problema é esse. E a Suzy hoje disse isso claramente de manhã. Quando lhe perguntámos, que ela disse, mas qual é a dúvida? É começar. E ouvis isto de uma forma tão tipo... É aquilo que o João me diz. O João diz, é começar, só te falta começar. Sim, às vezes são pequenas palavras que fazem toda a diferença. É só também ridicularizar um bocadinho aquilo que nós estamos a pensar. Porque assim... Eu acho que nós temos um bocado aquele receio, e eu percebo, e todos nós passamos por isso, que é o que é que os outros vão pensar por nós. Mas eu vou-te ser muito honesto. Eu tenho uma frase, uma conversa que tive há muito tempo, foi quando eu fiz as minhas primeiras tatuagens, a minha mãe dizia, e o que é que os outros vão pensar? E sabes o que é que eu respondi? É-me igual, nenhum dos outros paga as minhas contas, portanto tenho que ser eu. E Eitas foi o que falámos de manhã, e o João deve saber que tem uma presença gigante na internet. Eitas tu vais ter sempre, e atrás de um computador, de um teclado, todos são heróis, portanto nunca podes deixar os outros se influenciar. E aliás tens aqui uma pessoa hoje que é o exemplo que fazendo dá resultados, quer gostem, quer não gostem, é preciso fazer. Claro. Mas é muito engraçado eu ter este discurso e estar na mesma posição que estou. Isto é sempre assim. Sim, somos bons a dar conselhos. Somos bons a dar conselhos a fazer. Diz-me, já agora por falar em conselhos, João, se houvesse alguém que quisesse em verdade, agora esta palavra não está assim bem, verdade? Nesse mercado do automobilismo, que conselho é que lhe davas? Imagina, está a começar agora e quer... O Fábio quer trabalhar contigo, basicamente. Não quero. Vamos. Olha, alguns conselhos talvez sejam até um pouco normais demais, mas, é tipo a história do produzir conteúdo. Você tem que começar, você tem que dar o start ali de alguma maneira. O ponto é, quem trabalha com automobilismo especificamente, essa pergunta, como vocês devem imaginar, eu recebo quase todo dia uma mensagem dessa no Instagram. Como eu começo? Como eu chego onde você chegou? Assim, no geral, não sei. Eu falo, cara, eu não sei, foi um acaso do destino. Mas há aqui um ponto importante, desculpa interromper, João, que eu acho que vais concordar comigo. O automobilismo acho que é aquele nicho
acho que é o nicho onde, se tu gostares mesmo, é o mais fácil de começar. Porque, tu, por exemplo, queres começar no futebol, tu tens que andar muito para conseguires entrar no estádio com uma câmara. No automobilismo, se quiseres ir a Portimão para o público, que foi onde eu comecei, as minhas primeiras fotografias de automobilismo foram lá. Se tu quiseres ir para o público com uma objetiva e com a tua câmara profissional, podes ir. Não pode ter mais de 200 mm, mas abaixo disso, podes fazer o que tu quiseres. E consegue fazer bem feito ainda. E consegues fazer. E há muitos sítios, e o João vai perceber, vai concordar comigo garantidamente, há sítios onde o público tem melhor acesso do que nós profissionais temos. É verdade. Curioso, Isso aí, a sério. Mas em que, como, mais concretamente, como assim? Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Tiveste uma corrida este fim de semana que passou no IMSA, nos Estados Unidos, que é a Cura Grand Prix, que tens uma bancada que tu pagas um X e tens a melhor vista sobre a pista. E é só para público, corrige-me se eu tiver a dizer algo mais nele, João, que é só para o público que tem uma câmara. Nem os fotógrafos podem aceder a essa bancada. É incrível, né? Sério? É como se tivesse. O público está a pagar para ainda criar conteúdo para ele. Para se quiseres De certa começar, maneira, sim, sim. Exato. Sim. E não só isso, sabe? Porque além de ter esse espaço, que realmente é muito interessante, não é comum, no geral, claro, a gente, na maioria das vezes, tem os acessos privilegiados, mas numa corrida dessa de Long Beach, uma corrida de rua, ou seja, todo o traçado, o público consegue caminhar ao redor do traçado inteiro como se fosse um fotógrafo, um videomaker normal que está trabalhando para uma equipe. Então, ele tem vários acessos incríveis, sabe? Então, dá para fazer um ótimo conteúdo da mesma maneira. Mas deixa-me fazer e voltar um bocado aqui à linha de pensamento que estávamos a tirar há bocado. Tu sentes que, por exemplo, tu ires morar para fora do Brasil, te abriu portas que se tu estivesses no Brasil, e faço a seguir a mesma pergunta ao Tiago, que se tu estivesses no Brasil não conseguias abrir? Mesmo que viajasses 100%. pelo mundo? 100%. E olha que assim, claro, cada pessoa tem uma realidade diferente, mesmo morando no mesmo lugar, mas no final das contas eu morava no Brasil, tinha lá empresa de vídeo, tinha ótimas oportunidades, mas assim, tinha dificuldade de crescer, como eu já comentei. Agora, se eu fosse entrar no automobilismo, naturalmente, eu acredito que, talvez uma outra pessoa que trabalha lá me dê uma outra resposta, mas eu acredito que eu deveria morar obrigatoriamente em São Paulo, por exemplo. Faria muito mais sentido. Eu ia estar no meio de onde tudo acontece, etc. Eu morava em Foz do Iguaçu, que é no interior do Paraná, e perto, inclusive, tem um autódromo de Cascavel, que é onde eu nasci. Inclusive, eu tenho até tatuado aqui. Então, assim, o ponto inclusive, uma curiosidade, meu pai, inclusive, trabalha numa empresa que é a empresa que faz a transmissão de todas as corridas do Brasil, de Stock Car, etc. Então, assim, eu não era uma pessoa que era distante do automobilismo, eu era perto até. Eu morava perto de autódromo, meu pai trabalhou numa empresa que faz transmissão, eu corri de kart há alguns anos. Eu era uma pessoa relativamente perto, e mesmo assim, pra mim era muito difícil. Tu querias mesmo ser piloto, já percebi. Pois é, não, isso aí é indiscutível, isso é indiscutível. E aí, o ponto é que, mesmo assim, eu tinha uma certa dificuldade. Talvez pela distância de tudo no Brasil, é muito longe, muito distante tudo. E até pelo mercado, eu não via realmente uma forma de ganhar dinheiro de verdade ali, sabe? Ao contrário de quando eu me mudei para Europa. Então, assim, fez total diferença para mim me mudar de lá. Óbvio, eu morei no lugar mais, acho que um dos melhores lugares do mundo para começar a trabalhar com automobilismo. Só que, linkando isso com a pergunta de como começar, assim, porque ali pra mim foi um começo, né? Foi um recomeço. Ali foi o meu começo mesmo no automobilismo. Eu não tinha uma carreira de automobilismo no Brasil. Então, o primeiro ponto que sim, eu acredito que onde eu morei, o local fez a diferença. Eu estava a 45 minutos do Autódromo de Imola, estava perto de Misano, estava perto de Mugello, estava perto de Monza, estava perto, aí sim, de Lamborghini, Ferrari, Ducati, etc., tudo na mesma região. Então, o primeiro ponto que sim, isso fez a diferença. Os primeiros trabalhos que eu fiz na Europa foram com uma família Lamborghini, eles têm museu lá, tem outras marcas, então eu trabalho ainda, faço algumas coisas esporádicas para a família Lamborghini. Para alguns pilotos de Fórmula 4 que passavam ali por Imola, etc., eu me oferecia para fazer alguns vídeos. Inclusive, Gabriel Bortoleto foi um dos meus primeiros clientes, isso é bem legal, na Fórmula 4 italiana. O próprio autódromo, olha só, o próprio autódromo de Imola, de tanto eu ir lá e fazer vídeo no autódromo, hoje eu faço os vídeos oficiais do autódromo, Isso é incrível, eu nem moro mais lá e eu continuo indo para a Itália para fazer os vídeos do autódromo. Então, acho que isso foi um dos primeiros pontos. Agora eu vou falar uma coisa que, assim, é até interessante.
Eu acho que eu tô longe de ser o melhor videomaker do mundo ou de estar perto do top 100, talvez, sem exagero. Eu trabalho nas maiores categorias e tudo, mas eu vou falar uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam. Então, uma pessoa que está começando, às vezes está muito focada em achar cliente a todo custo ou ter o melhor trabalho do mundo. Ah, mas eu não faço nada cinematográfico, eu não tô apto a ir atrás desses clientes. Cara, eu não acho que isso. Porque assim, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sou uma soma de várias coisas. Eu sou muito responsável, eu falo 4 idiomas, eu acho que isso faz muita diferença. É, eu, eu passo muita credibilidade pro cliente, eu nunca falhei de verdade com o cliente, eu nunca atraso o vídeo, eu nunca vou deixar ele na mão, eu nunca vou chegar atrasado um dia depois na pista do dia que eu vou chegar, etc. E eu acho que eu me adapto bem com as situações. Eu consigo fazer um vídeo mais cinematográfico, eu consigo fazer um conteúdo, um vlog, eu consigo fazer esses memes, fazer essas brincadeiras que a gente faz na Jota o tempo todo. Então, para ser acho que desde o começo você tem que ter isso na cabeça. Lógico, você talvez tenha eu prefiro fazer vídeo mais cinematográfico. Tá bom, então faça, mas não se esqueça que você tem que se adaptar a vários clientes diferentes, a várias situações diferentes. Então, uma das principais coisas que eu acho que eu posso falar para quem está começando é isso. Você tem que estar disposto a se adaptar com o que o cliente precisa, não com o que você quer. Você está ali para resolver o problema dele e não o teu. Sim, e aliás, o João se calhar é um bom exemplo de o teu mercado é esse, e se calhar não fazes mais mercado, é o teu mercado principal, e mesmo assim, mesmo dentro do próprio mercado, temos que ser flexíveis a fazer várias coisas ou vários estilos diferentes. Não nos podemos simplesmente ser americanos e fazer só uma coisa. Tu sentiste, Tiago, que quando começaste a trabalhar lá fora e a viajar pelo mundo, tu abriu portas que se só morasses em Portugal nunca conseguirias abrir? Não, não é impossível, mas era muito, mas muito mais difícil. Aliás, o trabalho que eu tenho hoje em dia foi pelas conexões que eu fiz no primeiro trabalho que eu fiz lá fora. E o primeiro trabalho que eu fiz lá fora foi em Miami, por acaso. E hoje em dia trabalho com pessoas que fiz amizades, porque gostaram do meu trabalho, porque eu sempre mantive boas conexões e fiz coisas de amigos com essas pessoas, sem esperar nada, mas por acaso aconteceu às vezes chamarem-me para. Tenho um amigo meu que trabalha neste momento, que ele tem mais de 10 anos que eu, mas que ele fez uma corrida de 500 e tal quilómetros durante uma semana nos Estados Unidos, no Colorado, e chamou-me para ir gravar, e nós sempre fomos cultivando esta amizade, e neste momento ele entrou para esta empresa que é a Monad, que é onde eu estou neste momento, e a primeira vez que ele pensou que precisava de crescer a equipa foi em mim que pensou. Portanto, sim, é no terreno que se fazem as conexões, não tem que ser lá fora, porque às vezes, por exemplo, o João até poderia vir aqui a algum evento em Portugal, mas se tu, Fábio, ou se vocês, Fábios, fizessem uma boa conexão com o João, se calhar vocês ficavam in top of mind se o João precisasse de algum braço direito para algum trabalho, porque às vezes, lá está, até esta questão dos valores é muito importante, às vezes até fica mais barato e nós já ficamos bastante satisfeitos ir fazer um trabalho fora, mesmo que tenhamos que pagar despesas de deslocação, mas se calhar o trabalho até vai ficar melhor e gastam menos uma empresa, se calhar dos Estados Unidos, a contratar dentro do próprio país. Eu sempre que ia à Venezuela, já fui 2 vezes e eram pessoas de Miami que viviam na Venezuela e eles preferiam contratar em Portugal do que ir a Miami, pelos motivos óbvios, né? Por exemplo. Mas seja, isso é... Diz. Não, força. Pronto, é isso. Acho que nós somos pessoas bastante resilientes e educadas e gostamos também de fazer estas conexões, e acho que só é mesmo a partir das conexões que nós fazemos algo diferente. Claramente, é mesmo, somos só editores de vídeos. O sangue latino que puxa isso, porque nós os brasileiros temos muito esse feitio do para fazer, vamos fazer e vamos então, embora. Sempre prontos a trabalhar, em comparação com os outros. Mas acho que até os brasileiros têm um bocadinho mais essa garra. Não sei porquê, mas vejo que os brasileiros até têm ainda mais essa garra. Tanto que se calhar o João vai a um evento e mata-se a trabalhar e ainda faz um vlog.
e nós, se calhar, até somos bons profissionais, mas só Não, fazemos o trabalho. o que o João faz é algo fora do normal, fora da caixa, que eu não consigo perceber como é que ele faz. Mas diz-me uma coisa, e aproveitando aqui uma pergunta, o que vou fazer ao Tiago e depois passo para o João. Tu sentes que, que o mercado cripto, ou que a marca te chamou para produzir conteúdo com que intuito? De aproximar mais as pessoas da marca, para atrair mais clientes, ou qual foi o objetivo que tu sentes que foi feito? Assim, na minha empresa, isto é uma blockchain que abriu há relativamente pouco tempo, abriu no final do ano passado. Então, claramente, que novos utilizadores é sempre bem-vindo. Mas o facto de me terem chamado a mim e não terem chamado a outra pessoa não é porque eu sou... Quando eu digo a ti é para terem contratado alguém para produzir conteúdo em si. Ok, estou a perceber o que estás a perguntar. Neste momento é porque nós somos uma equipa de 3 pessoas e que estamos a fazer trabalho de 20 pessoas. Então a equipa precisa de crescer, mas o que acontece é, a empresa como é nova, há muita estrutura que tem que acontecer along the way. E então eu sou uma pessoa bastante flexível. O meu amigo também lá está, mas ele é americano, também é uma pessoa bastante compreensível e bastante flexível para que, se houver alguma coisa que tenha de ser mudada, acho que nós somos as pessoas certas no terreno para fazer a estrutura e para se adaptar e para ter também talento ao mesmo tempo. Eu não sei se respondi à tua pergunta, mas o que eles procuram neste momento é criar conteúdo e que a máquina esteja oleada para que não não falhemos em prazos nem na produção de quantidade que eles precisam. Ok, basicamente eu tentei adaptar para ti uma questão que eu ia colocar ao João, que é no sentido de, hoje em dia, e acho que a Fórmula 1 foi um bocado o precursor disto com o Drive to Survive, e acho que mesmo no futebol, acho que começa a ser algo geral. É mais importante aquilo que tu fazes nas redes sociais, ou é isso, acho que é mais importante a forma como estás presente nas redes sociais do que propriamente com o resultado que tu consegues. É mais importante parecer do que ser. Pois, era isso que eu ia perguntar ao João, e tentei adaptar para ti a pergunta. João, qual é a tua expectativa, a tua perspectiva de quem está por dentro? Eu sei que tu trabalhas só na Jota, que é só a empresa que ganhou no automobilismo o prémio de melhores redes sociais em todo o mundo, que deve ser um peso muito pequeno, por isso era nesse sentido. Você puxou um ponto bem interessante. Já quando eu entrei na Jota, a gente já estava com esse peso. Cara, os conteúdos ali são diferentes, né? Mas o ponto é, vamos lá, eu acho que assim, a questão do talento versus a mídia, etc., eu tive alguns momentos interessantes com pilotos, principalmente em relação a isso, e não necessariamente com a equipe. Porque a equipe, assim, no caso da Jota, outras equipes que eu já fiz trabalho, eu trabalho ainda, eles têm outros motivos. A questão, sei lá, fortalecer o branding para atrair pilotos, para se mostrar como mais profissional, enfim, a questão de patrocinadores envolvidos, etc. Tem uma série de motivos. Com o piloto, a situação é diferente. O piloto, ele depende de atrair patrocinadores o tempo inteiro, pelo menos a boa parte deles, né? Para poder estar no próximo ano no grid de novo. Senão ele corre o risco de não estar. Então, assim, você puxou bem o assunto que desde o Drive to Survive as coisas mudaram bastante, assim, sabe? A Fórmula 1 por si só cresceu muito e trouxe todo o automobilismo junto. Isso é incrível. Então, eu acho que eu entrei no mercado na melhor hora possível e fazendo um dos melhores trabalhos possíveis, de verdade. Então, assim, é incrível a procura que tem dos pilotos de buscarem a gestão de redes sociais, de fazer vlog. Esse negócio de vlog virou uma loucura, cara, você não faz ideia. A quantidade de piloto que me procura para fazer vlog é absurda, até porque como eu faço do Fittipaldi, etc, e faço os meus, as pessoas meio que já me conhecem por causa disso.
Inclusive, olha que legal, esse final de semana a gente vai trabalhar pela primeira vez na Fórmula 4 Brasil com um piloto que se chama João Paulo Sanzovo e ele falou a seguinte frase na reunião semana passada: tô realizando um sonho meu hoje que é trabalhar com você. Que louco, né? Muito louco, muito absurdo, sério, parece Não, absurdo. O isso é ponto incrível. é um cara que cresceu, ele é novo, ele é da geração, digamos assim, Drive to Survive, ele vê todo mundo fazendo, ele vê o que eu faço, com quem eu faço, e cara, pra ele é o ápice. Então, velho, ele poderia estar 100% focado no resultado dele de pista. Ele tá muito focado em fazer com que a mídia dele funcione. E ele não é o único, como eu falei, são vários. Então, assim, a procura é muito grande em relação a isso. Acho que os pilotos, principalmente, eu lido com muito piloto novo, né, de, sei lá, de 15, 16, 17, 18 anos, eles entendem 100% dessa importância. É bem diferente do que eu lidar com os pilotos mais velhos já, que também passaram a entender, mas digamos que um pouco mais forçado. Agora, se não o suficiente para os pilotos que ainda não entenderam, não acordaram da importância de fazer isso, eu vou falar uma frase de Enzo Fittipaldi para mim 2 anos atrás, que foi, acho que uma das coisas que mais me marcou em relação a produzir mídias, a conteúdo para pilotos. Ele falou: João, se a gente não tivesse produzindo tanto conteúdo e tão focado em fazer as lives, eu não estaria no grid da Fórmula 2 nesse ano. Cara, a gente tá falando de piloto de Fórmula 2. Um orçamento absurdo. A Fórmula 2 hoje, em média, é de 2,5 milhões de euros para você estar no grid. Então você imagina um piloto virar e falar pro videomaker dele, falar: cara, se a gente não produzisse conteúdo e não fizesse live, eu não tava no grid. Porque as marcas não teriam demonstrado o mesmo interesse. Não interessa, ele tinha acabado de ser campeão da Fórmula 4 italiana, vice-campeão da Fórmula 4 alemã, se não me engano, carrega um sobrenome de peso, piloto, meu, de performance Absurdo. extrema, super rápido, mas ele vira e fala: se eu não tivesse Então, toda hoje, essa mídia, então, hoje, em dia, eu não então tava hoje aqui. em dia o mídia é quase mais importante que a condução. Sim, com certeza. Que é outro caso bem rapidinho. O companheiro de equipe dele na época era um turco, o Shen, e ele saiu praticamente direto do simulador para a Fórmula 2. Ele fez um pulo rápido, alguma coisa ali, o que é muito assustador. A gente tá falando de uma Fórmula 2, cara. Isso porque ele se tornou um cara muito famoso na mídia na Europa, principalmente na Turquia, e o governo da Turquia ajudou ele a estar no grid da Fórmula 2. Até porque há Ok. uma questão que eu sinto e às vezes tenho esta Cena conversa assustadora. com alguns pilotos, que é: os patrocinadores pagam-te é para ser visto, não é para tu teres Exato. uma fotografia tua a levantar um troféu. É para o logotipo deles ser visto em todo o mundo. Por isso é que a nossa função é tão importante. Porque até então, antes das redes sociais, desculpa rapidinho, o que que era visibilidade para um patrocinador no carro de corrida? Era a performance do piloto estava muito atrelada à marca dele, porque quanto mais ele ganha, pega pódio ou tá, sei lá, de alguma maneira performando bem, a marca tem mais visibilidade. Hoje, isso não faz diferença. O cara tá andando em último no grid, e o cara faz um monte de conteúdo para rede social, faz live, etc. A marca do cara tem muito mais exposição, às vezes, que o cara ganha a corrida. Então faz muito mais diferença. E tu há bocado estavas a dizer que estás nisto há 15 anos, é isso que estavas a dizer. Como é, como é que consegues manter a consistência e a criatividade e tudo mais durante tantos anos? Acho que assim, eu tenho primeiro muita fome de fazer as coisas acontecerem na minha vida, de verdade. Então, assim, antes a realidade era uma outra, né? Eu tinha 20 anos e foi quando começou a empresa, então, lá no Brasil, então era tudo novidade, tinha daquela fome de fazer as coisas acontecerem e tal, não sei o quê, e as coisas foram se transformando. E eu acho que mais recentemente a resposta é que, além de nunca ter morrido, digamos, essa fome de fazer o melhor, de fazer as coisas acontecerem, seja na minha vida profissional, etc., pessoal, de alguma maneira também, eu acho que o encanto virou outro, né? Porque agora eu trabalho com o que eu gosto. Então, o fato de eu trabalhar 100% com o que eu gosto, eu gravo carros o dia inteiro, todos os dias da minha vida, uma realidade que eu não tinha no Brasil. Por exemplo, eu vou sair daqui e eu tenho que gravar uma Ferrari Portofino agora, daqui a pouco. Eu nem via esses carros quando eu morava no Brasil. Nem via, cara. Então, assim, eu acho que, por um lado, lógico, digamos que, entre aspas, acostumei com isso um pouco mais. Não é tão novidade, mas eu nunca, cara, mas nunca morreu. O tesão, digamos assim, de fazer, de estar envolvido com isso, sabe? Então, acho que para manter isso de 15 anos para cá, foram várias fases, em vários momentos que me deram motivação diferente. Mas ultimamente é por trabalhar com o que eu gosto, com certeza.
Sim, mas E imagina, também, nós hoje de manhã falámos, desculpa Tiago, só para não perder, hoje de manhã falámos disso, que é, por exemplo, eu e o Fábio estamos sempre a fazer o mesmo tipo de eventos e as miúdas perguntaram como é que vocês não se cansam de estar sempre a fazer a mesma coisa, ou seja, tu estás sempre prova atrás de prova, como é que consegues não te cansar de... Eu sei que, óbvio, foi o que eu respondi, eu amo fazer aquilo e consigo sempre inventar alguma coisa, mas tens algum truque para o conteúdo não ficar sempre igual? Puta, acho que é um pouco mais que assim, questão de sobrevivência e questão de ser inquieto, sabe? Porque, cara, se eu não fizer o conteúdo tá sempre evoluindo, eu tô fudido, cara. Tem muita gente no Yeah. mercado. Tem muita Yeah. gente. E assim, tem muita gente ruim, eu sei. Só que tem muita gente boa, cara. E se eu não tiver o tempo todo me transformando e adaptando e de novo, entendendo o que o cliente quer, cara, eu vou morrer já já. Cara, imagina, eu trabalho com equipes e pilotos de muito alto nível, com os maiores do mundo, cara. Então, assim, imagina, de novo puxando o exemplo da Cadillac J. Cara, trabalham numa equipe de Hypercar da WEC, a Fórmula 1 da Endurance. Se eu não Com fizer um Jenson bom Button. trabalho, se eu não fizer um trabalho bom todos os finais de semana, cara, o que me garante que eu vou estar lá no próximo final de semana ou no ano que vem? Beleza, eu faço um bom trabalho ali, o pessoal me adora, a gente tá super alinhado até o momento, mas as coisas podem mudar se eu relaxar, se eu ficar confortável com o que eu tô Yeah. fazendo. Yeah. Percebo. Ias dizer alguma coisa há bocado, Tiago, desculpa, por interrompido. era só uma parte, só o facto de também ele estava a dizer que no Brasil não via este tipo de carros, mas já em Miami por si só, em Miami Nossa, há só na rua normalmente há super carros todos os dias a toda a hora. O João deve trabalhar no sítio em Miami que mais carros de luxo tem por metro quadrado, provavelmente. Que é na Billionaires, Miami. a Por Billionaires isso, Miami, inclusive, é para lá que eu vou daqui a pouco. eu sei. Tiago, mais uma pergunta para ti, que já Sim. viajaste por esse mundo fora. Ah, o que é que tu achas que em Portugal já mudou nos últimos anos e que ainda falta mudar para nós subirmos ainda mais a fasquia em relação ao que se faz lá fora? Olha, essa pergunta acho que também poderia ter vindo ontem, que assim eu preparava-me. Ah, não, mas por acaso uma coisa que eu acho que mudou bastante, eu aprendi muito com o YouTube. Foi assim que eu aprendi, não foi a tirar nenhum curso, foi com o YouTube e há muitos conteúdos de brasileiros que eu seguia. E eu sempre gostei muito do conteúdo que se faz, mesmo internacionalmente. E eu acho que aquilo que se faz é nós já damos atenção ao que se passa lá fora e aprendemos com isso. O Instagram apresenta-nos com conteúdos incríveis feitos por outras pessoas e como nós estamos muito mais globalizados através das redes sociais, acho que nós já aprendemos que não é por estarmos a fazer um vídeo para sei lá, para um stand de automóveis em Miami ou estarmos a fazer um vídeo para uma clínica dentária que já não tem de ser uma produção que nos deixe de queixo caído, porque a verdade é que isso acontece hoje em dia. Muitas vezes já vimos carros que são uma lata velha e depois fazem aquelas edições em que o centro está estabilizado e há aqueles speed ramps. E então nós já percebemos que tudo o que vamos fazer temos que fazer com alma, porque tudo pode ser interessante. E eu acho que isso é uma coisa que nós, como profissionais, já entendemos e o nosso público também já entendeu. Agora, uma coisa que eu acho que nunca ouvi ninguém falar é, em termos de orçamentos, nós damos sempre um jeitinho, ou porque é nosso amigo, ou porque não pode, é as primeiras vezes e virá mais trabalho, supostamente. E eu às vezes tento explicar, não tanto ao cliente, mas a amigos meus que me perguntam por opiniões, orçamentos ou assim, e eu digo, se o cliente não tem um budget para uma produção destas, o cliente não deve ter uma produção destas. Ou seja, o cliente não pode querer o Dwayne Johnson a representar a marca dele se ele não tem dinheiro para o pagar. Era incrível ter, mas até mesmo que queira com AI, tirando estas partes legais, até ter AI já custa mais dinheiro porque temos que pagar mais subscrições, temos que tentar e falhar e tentar e falhar e o cliente ainda assim vai pedir alterações. Mas é engraçado Portanto, isso que dizes, porque eu falei com uma pessoa para vir fotografar para mim para um evento e a pessoa mandou-me um valor e logo a seguir disse:
o que é que achas? Se for preciso eu baixo. E eu disse, Eu acho que, mas eu acho que eu acho que o português já se habituou a isso. E eu disse, Pá, não há acho como. que estás completamente errado. Se o teu caixa é esse, então é esse. Então, a partir do momento em que dizes, o meu caixa é esse, o que é que achas? Se for preciso eu baixo, automaticamente eu vou querer baixar. Eu até posso ter orçamento para isso, mas automaticamente eu vou querer baixar porque o que tu me estás a dizer é discute aí, negocia aí. Não. Tu mandas o teu Nem eu caixa, acho que negociei. não, Eu estou até, aberto a receber menos. até podes negociar, mas repara, tu mandas o teu orçamento e o cliente pode dizer, opá, não tenho para isso, e a partir daí até podes negociar. Agora não pode ser este valor, o que é que achas? Se quiseres posso baixar. Mas O que Portugal está mal discurso. habituado. E este é muito. Somos muito inseguros. Somos muito inseguros. Somos. Como profissionais. Mas ao mesmo tempo os nossos clientes não são assim tão inseguros para Não, baixar o valor. Eu não sei o que é que se passa, de todo. mas isso acontece. Olha, Não sei se isso respondeu à pergunta. Respondeu. Tiago, se tu Respondeu. tivesses que começar agora do zero, hoje, o que é que farias diferente? O que é que farias? O que é que farias? De igual e diferente. Digo, olha, então se calhar Amigo vou Sérgio, começar, digo, o uau. filho do António Carreira, que me deu aqui este estúdio no dia passado. O que é que eu faria de igual? As conexões. Acho que são. Não, de igual ou diferente. Sim, não é? sim, Não tem sim. que ser Eu vou igual. começar pelo igual e depois Pelo igual. vou dizer diferente, até me lembrar. Mas de igual, o que eu acho que tenho feito certo é as conexões com as pessoas. Acho que eu só estou onde estou pelas conexões que tenho feito ao longo do caminho. E nunca. Lá está, querer sempre aprender mais. Diferente eu se calhar diria, e isto vou contra aquilo que eu faço, claramente, por isso é que é diferente, mas diria de facto consolidar um bocadinho mais uma marca pessoal, porque acho que hoje em dia as pessoas hoje em dia e desde sempre as pessoas relacionam-se com pessoas e acho que, por exemplo, eu nas redes sociais não sou assim ninguém, e caso algum dia eu não esteja a fazer aquilo que eu estou a fazer, eu não tenho grande argumento para me virar e fazer outra coisa diferente, porque eu já sou conhecido e sou valioso em qualquer lado. Mesmo no meu mundo em cripto, eu sou uma pessoa que muita gente conhece e gosta do meu trabalho, mas não é porque as minhas redes sociais estão a bombar, é porque há muitos eventos e por acaso vou a esses eventos e já me conhecem e conhecem que o meu trabalho é aquele. Portanto, eu diria que fazer diferente é, de facto, pisar bem aqui no acelerador, usando aqui a expressão, para ter uma marca pessoal e ter, mesmo que sejam vídeos assim menos editados, mas eu estou a mostrar aquilo que eu estou a fazer. E é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo. Só falta João, começar. agora mesmo. Só falta começar, Thiago. Só Agora falta é começar. cara. João, agora mesmo Verdade, vou perguntar para verdade. ti, que é, se começasses hoje sabendo o que sabes, o que é que fazias igual e diferente? Putz, pra falar a verdade, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu teria saído mais cedo do Brasil e pra Europa, só que é fácil falar isso porque foi lá quando teve, digamos, a virada de chave, que eu mudei de, né, escolhi um nicho, etc, mudou uma série de coisas pra mim. Mas pra ser bem sincero, talvez eu nem teria mudado tanta coisa assim, sabe? Porque todo esse tempo que eu tive a empresa lá de vídeo no Brasil fez com que eu chegasse preparado para fazer a parte de automobilismo. Eu só juntei com pois é, lógico, chegando lá naturalmente pelo fato de ser minha paixão e tal, eu tive um outro tipo de envolvimento, quis demonstrar ainda mais, sabe? Me esforcei ainda mais, só que assim, eu talvez nem teria mudado tanto. Uma outra coisa no percurso, talvez, não sei nem dizer exatamente o que, mas eu tive que passar por tudo isso para chegar até aqui mais forte, com mais experiência, mais profissional. E quando eu cheguei no mercado desse nível, desse tamanho, com marcas gigantes, eu já estava preparado. Eu já tinha me ferrado um monte lá no passado, já tinha feito boas coisas, ruins, e entendido como fazer e como lidar com os clientes. Então, eu sinceramente teria mudado pouquíssima coisa. E eu nem sei dizer exatamente o que. Mas eu acho que apesar de, digamos, o meu percurso ter sido muito longo para chegar num ponto que eu realmente estou satisfeito e interessado, eu acho que ele foi necessário.
E eu acho que até, já acrescentando também ao que o João está a dizer, ter-se mudado mais cedo de país, acho que neste momento também existe muita oportunidade online, e nós não utilizamos tanto, mas existe um Fiverr, existe outras plataformas idênticas que nós podemos começar a partir daí a criar, a fazer trabalhos para lá fora e a ganhar provavelmente muito mais se calhar do que no país onde estamos, e a partir daí se calhar conhecer uma pessoa ou outra que se calhar pode precisar de nós, porque nós se calhar já temos algum talento também em fazer produção, porque treinámos aqui em Portugal e temos feito um bocadinho. Portanto, acho que isto de procurar trabalho lá fora, e eu carrego um bocadinho aqui no trabalho lá fora, porque é uma coisa que dá um bocadinho mais sustento do que trabalhar em Portugal, pelo menos pela minha percepção. Uma coisa só para concluir e para fecharmos o episódio, que vai um bocado encontrar o que tu disseste, acho que não há que ter medo de falar. Eu às vezes falo com as pessoas e digo, estamos em 2026, existem as redes sociais, toda a gente está acessível. Aliás, eu conheci o João e comecei a falar com o João pelo Instagram, comecei a falar com muita gente lá fora. Agora, há maneiras e maneiras de falar, e não seja aquela coisa como o João estava a dizer, como é que eu começo? Como é que... Não estás a fazer uma pergunta... Ou seja, acho que devemos nos focar em falar com as pessoas, e ninguém é inatingível, mas de forma humana, porque todos somos humanos, e acho que é assim que se cria as relações. Olha que frase bonita para acabar. Olha, bonito. Muito bem, parabéns. Resta-me agradecer aos dois por terem aceito o convite, e não tenho muito mais a dizer. Eu é que agradeço. É sempre interessante estar aqui a partilhar coisas com outras pessoas, já que o nosso trabalho é sempre um bocadinho mais computadores, ou então produção com outras pessoas. O nosso objetivo com o podcast Mais solitário. foi as pessoas terem acesso a conversas que nós temos off the record, que se calhar de outra forma não conseguiriam ter. Sim, também são puxadas para isso, exato. É muito por aí. Portanto, muito obrigado aos dois, Tiago, João, de coração. Fábio, tinhas que estar, não é? Não te vou agradecer. Exato. Estar aqui é uma obrigação. Agradeço novamente ao Sérgio. Vou arranjar uma Agradeço foto novamente ao minha Sérgio e por pôr sempre ter aqui. emprestado o Sérgio, estúdio. foi entrou agora na casa de banho. Então não vais lá chamá-lo. Vamos encerrar. Abraço. Foi. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.